Boa tarde a todos. Queria agradecer em primeiro à organização o convite para vir-vos falar hoje de estômago, cancro do estômago avançado, da terapêutica standard aos novos alvos terapêuticos. Então, começar pela epidemiologia. A nível mundial, o cancro do estômago é o quarto cancro mais comum, mas é a segunda causa de morte, ultrapassada apenas pelo cancro do pulmão. E Portugal está situado num dos primeiros lugares a nível europeu e também não está mal classificado a nível mundial, sobretudo entre a população masculina. A sobrevida a 10 anos continua pobre, mesmo nos países que não estão intervencionados pela Troika. Todos os estádios incluídos, temos uma esperança de vida ao fim de 10 anos pouco superior a 10%. Temos que classificar o cancro gástrico. A classificação mais conhecida, a partir de Lauren, divide os cancros do estômago em intestinais bem diferenciados e difusos, mal diferenciados, sendo que é importante ainda distinguir os intestinais proximais dos distais, uma vez que a etiopatogenia é diferente, como é já conhecido por todos. Tem estado a aumentar a incidência do cancro gástrico do intestino proximal, sobretudo nos jovens, através do refluxo ácido e biliar, enquanto vai diminuindo a incidência de cancro do antro, normalmente causada pela inflamação crónica pelo H. pylori. Realmente, só o difuso é que se distingue claramente aqui, porque está relacionado com a mutação CDH1, que vai condicionar uma perda de expressão da ecadrina e que dá depois anatomopatologicamente este quadro de células em anel de Sinead, que são os núcleos que estão deslocados para fora da célula. Então, realmente a de pior prognóstico é o difuso, e é com base nisto que, entretanto, evoluiu a descoberta e o conhecimento da carcinogênese a nível molecular e a nível genético. E assim, há muitos oncogenes que estão inativados no cancro gástrico e há vários genes supressores tumorais que estão inativados. Tendo-se descoberto que pelo menos 2/3 dos doentes expressam pelo menos um dos receptores de tirosina sinase, entre os quais o K-RAS, N-RAS, o MET, EGFR, HER2, do que falarei à frente. Os subtipos moleculares têm diferentes perfis de expressão que estão em desenvolvimento. Uma classificação recente consegue distinguir até alguma sensibilidade maior e menor a alguns fármacos. E, assim sendo, o cancro gástrico não é apenas uma doença, são vários subtipos com comportamentos totalmente diferentes de uns para os outros, com fatores epidemiológicos e de risco muito diferentes, que usam diferentes vias moleculares, e por isso há diferenças óbvias na resposta à terapêutica e no prognóstico, o que vai potenciar também diferentes alvos terapêuticos. Assim, o primeiro passo foi descobrir se valia a pena fazer quimioterapia nos doentes que tinham cancro metastizado. Obviamente que a diferença é brutal, passou de 3 para 10 a 12 meses. Nos anos 90 houve uma evolução que foi a passagem do regime standard com 5-FU, doxorubicina e metotrexato para o ESAF, com um ganho na sobrevivência de 3 meses. E depois, nos anos 2000, houve o REAL2 a demonstrar que, afinal, com vantagem de resposta e de sobrevida, podia ser a cisplatina substituída pela oxaliplatina e o 5-FU pela capecitabina. Há aqui um outro estudo do GALB-GB que vem demonstrar que, comparando com a SAF, o FOLFOX é tão eficaz na PFS e na sobrevida global como o SAF, que é o standard, mas era mais bem tolerado. Depois, outra discussão permanente e que tem se desenvolvido nos últimos anos é a importância da segunda linha de quimioterapia, e essa também foi demonstrada. Em média, há uma redução de risco de morte de 36%. Então, houve evolução para a fase seguinte e descobrir alvos potenciais de tratamento. Há várias vias que são comuns a outros tumores.
o MET, EGFR, EGFR1, EGFR2, R2, R4, VEGFR, então tudo isto foi desenvolvido. O primeiro e o mais importante até agora foi o R2. O R2 está expresso em entre 7% a 22% dos cancros gástricos e é mais frequente no tipo intestinal que no difuso, bem como na junção gastroesofágica em relação ao cancro gástrico propriamente dito. Então, o primeiro ensaio, também conhecido ensaio TOGA, veio demonstrar que, adicionando à quimioterapia o trastuzumab, numa série de 3.807 doentes, que houve uma redução de 26% no risco de morte, passando de 11 para quase 14 meses, sendo que no específico grupo que tem o R2 positivo, houve uma redução de 35%. Assim sendo, foi aprovado o trastuzumab em combinação com a cisplatina e a fluoropirimidina para tratamento de doentes em cancro gástrico, comprovadamente R2, ou por imunohistoquímica 3+, ou FISH ou CISH. Há um estudo em curso que está a tentar descobrir qual é a dose ideal de trastuzumab, se é a mesma que na mama ou não. Entretanto, há outros fármacos que utilizam o mesmo alvo, pretendem atingir o mesmo alvo. O pertuzumab, também já aprovado em segunda linha para a mama, associado ao trastuzumab e à quimioterapia com docetaxel, que é um inibidor da heterodimerização, ou seja, impede a ligação entre os ERs e atua com sinergia quando associado ao trastuzumab. Há um estudo a decorrer, o JACOB, que junta então os dois, similar ao da mama, que em segunda linha, que tem um endpoint primário de sobrevida global. Depois há outro fármaco também nesta linha, o TDM1, também usado na mama, que é uma combinação de um anticorpo com um citotóxico, que tem depois efeito sinérgico, uma vez que ele desestabiliza a tubulina e vai impedir os microtúbulos, por isso ajuda a controlar a doença. E neste âmbito temos o Gatsby, que é o TDM1 versus a monoterapia com taxano, uma vez que os taxanos são também medicamentos que se ligam aos microtúbulos e por isso o comprador natural. Outro, também como na mama, o lapatinib, o ensaio LOGIC foi feito para a primeira linha e foi um ensaio negativo, mas pretendeu comparar capecitabina com ou sem lapatinib, mas a verdade é que também não foi um ensaio totalmente dirigido. Depois temos o ensaio TITAN, em segunda linha, que no grupo foi um estudo negativo, mas que no subgrupo de R2 positivo dobrou a sobrevida, de 7 para 14 meses, e entramos depois em outros alvos terapêuticos no do cancro gástrico. O angiogênese é fundamental porque é por ela que chegam os nutrientes e o oxigênio às células tumorais, é regulada por ligandos e receptores subejamente conhecidos. Os mais importantes receptores são o VEGFR1, 2 e 3, e os ligandos VEGF-A, A, B, C e os correceptores de neuropilina 1 e 2. Assim sendo, o AVAGAST foi o primeiro ensaio a tentar demonstrar algum benefício, mas o AVAGAST tinha como endpoint primário a sobrevida global. Foi um estudo transcontinental que envolveu 774 doentes, metade da Ásia e metade de fora, que foi negativo no global, uma vez que não foi atingida uma diferença estatisticamente significativa, mas na verdade há, depois na subanálise que foi feita, uma vantagem clara nos grupos não asiáticos, nomeadamente no pan-americano e nos europeus. Aí já estatisticamente significativa a diferença. E foram identificados dois potenciais marcadores de resposta, o VEGF-A e o correceptor neuropilina 1, estando alto normalmente o VEGF-A nos tumores distais tipo 3, intestinal distal, e normalmente a neuropilina está diminuída nos tumores difusos ou tipo 2. E realmente neste grupo houve uma redução de risco de morte em média de 25%. Como era natural e de acordo com o que já era conhecido do estudo AVAGAST, no AVATAR, que é um estudo de população chinesa exclusiva, o estudo foi negativo.
O VEGF-R1 é o mediador crítico da angiogênese e é o mais importante daqueles receptores que referi anteriormente, porque é ele que vai conduzir diretamente à sua ativação pelo VEGF-A e B, que vai conduzir à sobrevivência e migração das células endoteliais. E neste contexto surgiu o ramucirumab, que é o novo anticorpo anti-angiogénico totalmente humano que bloqueia o VEGF-A, ao ligar-se ao VEGF-R2, e que foi o primeiro a demonstrar resultados positivos. O ramucirumab, no ensaio REGAR, que foi feito, é um estudo de fase 3, em segunda linha, pós-progressão, compara a monoterapia do ramucirumab com o placebo. E, tendo colocado como endpoint primeiro a sobrevida global, de facto, a PFS foi estatisticamente significativa, assim como a sobrevida, que passou de 3,8 para 5,2 meses. A resposta tumoral não a maioria dos doentes tem doença estável, não chega a ter uma resposta. Mas a verdade é que depois, numa subanálise que é feita a este estudo, as mulheres claramente não têm um efeito positivo. Está aqui quase um efeito deletério nas mulheres, mas pelo contrário, existe uma clara vantagem na histologia difusa, que tem que ser melhor estudada. E de acordo com o que disse, de facto, um ensaio ROSE feito em mulheres com cancro da mama, cujo endpoint primeiro foi o PFS, o ramucirumab não demonstrou aumento de sobrevivência. É algo que está ainda para ser melhor estudado. Em segunda linha, podemos concluir então que os resultados do ramucirumab são sobreponíveis. Há alguns estudos que já havia em segunda linha de quimioterapia, mas normalmente com uma toxicidade, uma tolerância maior do que a quimioterapia tradicional. Uma vez que os efeitos realmente são bastante toleráveis e manejáveis. Há depois um estudo em segunda linha com o ramucirumab comparando com o paclitaxel e então que vem demonstrar que é também positivo, aumentando a esperança de vida de 7,4 para 9,6 meses. E esta subanálise detectou, à semelhança do ensaio Avagaste, não haver benefício na população asiática. Depois há um outro, também antiangiogénico, o regorafenib, que está em estudo, foi aprovado já em monoterapia para cancro do cólon, que inibe a angiogênese, o VEGF-R1, 2 e 3, e que tem em curso um estudo, que é o Integrate, que está a comparar 150 doentes entre o regorafenib e o placebo. Outro estudo, mas este em fase 2, o apatinib contra placebo, também teve resultados positivos, e espera-se que haja depois em fase 3 continuação. Depois, outro alvo apetecível no cancro gástrico é o EGFR por duas razões fundamentais. É que há uma sobreexpressão do EGFR em mais de 50% dos adenocarcinomas gástricos e, por outro lado, porque as mutações de KRAS, NRAS e BRAF são muito raras relativamente ao cancro do cólon. Realmente é um alvo apetecível. E assim foram desenvolvidos dois estudos, o REAL-3 com o panitumumab e o EXPAND com o cetuximab. O REAL-3, comparando a EOX com o panitumumab, de facto foi um estudo negativo, até deletério, porque diminuiu a sobrevivência. Mas a verdade é que, se repararmos, a dose utilizada de quimioterapia foi abaixo do comparador. Depois, o EXPAND tenta chegar a esse objetivo com o cetuximab na primeira linha e também um ensaio muito grande, fase 3, também foi negativo, apesar de estes estudos terem sido concebidos de uma forma menos inteligente, uma vez que a sobreexpressão, apenas os doentes que têm sobreexpressão tumoral de EGFR é que poderiam beneficiar e eles não foram restringidos à seleção. Também não foi determinado o estado de KRAS, não é? E por isso, porque depois há um subgrupo que foi estudado, há outros estudos em curso que demonstram um aumento, um resultado, uma resposta ao cetuximab quando o EGFR realmente está todo amplificado.
E há também estudos a demonstrar que há uma sinergia entre o trastuzumab e o cetuximab e há uma possibilidade do cetuximab reverter a resistência ao trastuzumab. Outro alvo que é muito apetecível é o MET. O MET é um oncogénio que codifica o receptor da membrana tirosina oxidase do fator de crescimento hepatócito, que é ele que depois vai ativar outras vias do RAS, o mTOR, e que é muito frequente na população asiática, chega a haver mais de 50% da população, e rara nos caucasianos, às vezes apenas 1 a 2%. O CMET tem a vantagem ainda de ser um fator de prognóstico e ser possível quantificar anatomopatologicamente, por imunohistoquímica. Depois, existem 2 medicamentos que estão em estudo, o rilotumumab, que bloqueia o HGF diretamente, e o onartuzumab, que bloqueia o CMET. E realmente, um estudo de fase 2 do rilotumumab, com 121 doentes, com quimioterapia, demonstrou um aumento, uma duplicação da sobrevivência no grupo com MET amplificado. Então, está em curso um estudo de fase 3, o Rilomet, a utilizar o rilotumumab no cancro gástrico em primeira linha. O outro medicamento é o onartuzumab, que é um anti-MET direto, que compara o Folfox com o 100, o anticorpo, que é também um estudo em curso de fase 3, que tem por objetivo a sobrevida global. E depois há o everolimus, que é um anti-mTOR, já tem outra via possível, o mTOR, que parece muito eficaz nos tumores de subtipo mesenquimal, mas cujo estudo foi negativo, uma vez, provavelmente por não ter havido essa seleção. Depois há outros medicamentos biológicos que estão em estudo. O sorafenib e o sunitinib não foram muito convincentes nos estudos fase 2 e por isso foram abandonados, mas em contrapartida o telatinib, que é um antiangiogénico, inibidor do VEGF-R, teve no estudo em segunda linha uma taxa de resposta de 67% e um ganho de 2,5 a 3 meses de sobrevivência global, o que o deixa pronto para avançar para um estudo de fase 3. Para não falar de outros de fase 1 que provavelmente virão à luz um dia destes. Os efeitos secundários dos medicamentos biológicos é dispar, deixo a vossa consideração para lerem depois, não vai haver tempo. Quero aqui apresentar um sumário dos estudos então, que há no cancro gástrico em primeira linha. O único de todos positivo é o TOGA, que junta o trastuzumab à 5-FU e à cisplatina. Todos os outros foram negativos ou estão em curso ainda. Depois um resumo também dos sumários de estudos em segunda linha. Os únicos 2 estudos positivos são com o ramucirumab. E, finalmente, aqui temos um quadro onde se encaixam todos estes medicamentos que foram falados e alguns que até, entretanto, foram abandonados por falta de eficácia em estudos fase 1 e 2. E queria dizer só alguns comentários finais. O trastuzumab foi, de facto, o primeiro biológico a demonstrar eficácia no tratamento do subgrupo R2. O lapatinib, o pertuzumab e o TDM1 também são promissores neste grupo. O ramucirumab é o primeiro antiangiogénico com 2 estudos positivos, tendo melhor resultado na histologia difusa e uma excelente tolerância, podendo vir a ser utilizado em idosos, mas está por esclarecer o efeito negativo ou mesmo deletério no sexo feminino. Depois, os anti-EGFR tiveram resultados negativos, de facto, mas não foi selecionada apenas uma população com sobreexpressão tumoral da GFR. E esta vantagem do cetuximab em atuar sinergicamente com o trastuzumab também tem que ser melhor esclarecida. O bevacizumab teve um estudo negativo, mas a subpopulação não asiática e com perfil biomolecular adequado, com neuropilina, por exemplo, parece beneficiar. E isso também tem que ser melhor investigado. Finalmente, o anti-MET, o rilotumumab em estudo fase 2, quando há sobreexpressão do MET, dobrou a sobrevivência. E este é um fármaco apetecível, sobretudo para a população asiática, aguardando-se a confirmação dos estudos em fase 3.
Conclusão. Infelizmente, a maioria dos doentes com cancro gástrico metastizado raramente ultrapassa um ano de vida. A descoberta de alguns mecanismos genéticos e moleculares de carcinogénico abriu as portas para a terapia biológica dirigida a vias de sinalização amplificada específicas, com resultados promissores, mas ainda aquém das expectativas pela comprovação de vários estudos negativos, em parte pela forma pouco rigorosa como se avançou logo para os ensaios de fase 3. Será assim necessário delinear mais e melhores ensaios fase 1 e 2 da terapia-alvo em populações muito bem selecionadas molecularmente para dar o passo que falta no controle desta doença, porque no cancro do estômago estamos ainda nos primórdios.